Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Century e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 147, vamos ler 1 Reis, capítulo 5, 2 Crônicas, capítulos 7 e 8, e também rezar o Salmo 66. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. E se você ainda não se inscreveu no canal, você pode se inscrever no canal clicando em inscrever-se. É facinho de se inscrever no canal, então se inscreva no canal. Como eu disse, é o dia 147, o que significa que não apenas que estamos quase no dia 150, que é a metade de 300, e 300 é bem perto de 365, mas também significa que daqui a pouco, daqui a, não sei, acho, chutando 7 dias, vamos ter o nosso segundo interlúdio messiânico. Daqui 7 dias só, uma semaninha, vamos começar o Evangelho de Marcos. Você já saberia disso se tivesse baixado o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Se você não sabia, agora você sabe. E é sensacional, porque assim como foi com o Evangelho de João há um tempinho atrás, vamos ter a chance de caminhar por esse Evangelho enquanto lemos a história, de Salomão e o templo, dele construindo coisas de sua sabedoria. Vamos dar uma pausa nisso tudo e dar um salto lá na frente para ver como Jesus cumpre absolutamente tudo que Deus desejava que seu povo soubesse e da forma como ele queria que seu povo agisse. Enfim, vai ser incrível. Vamos ver tudo isso daqui uma semana. Mas hoje, como eu disse, é o dia 147, vamos ler 1 Reis capítulo 5, 2 Crônicas capítulo 7 e 8 e rezar o Salmo 66. Pessoal, lembrando que a gente vai ler a partir do versículo 15 do capítulo 5, porque o começo do capítulo 5 a gente já leu ontem. Então vamos lá. 1 Reis capítulo 5. Aliança com Irã de Tiro. Quando Irã, rei de Tiro, soube que Salomão sucedera seu pai no trono, mandou-lhe uma embaixada, pois Irã sempre tinha sido aliado de Davi. Salomão respondeu-lhe: Sabes que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra do Senhor seu Deus, por causa das guerras em que se envolveu, enquanto o Senhor ia pondo seus inimigos sob seus pés. Agora, o Senhor meu Deus me deu paz em todo o território. Não tenho adversários nem problemas graves. Pensei em construir um templo em honra do Senhor meu Deus, como o Senhor disse a meu pai Davi. Teu filho, que farei sucessor teu no trono, será quem construirá um templo em minha honra. Assim, pois, manda cortar para mim cedros do Líbano. Meus escravos irão com os teus. Eu te pagarei a diária que estabeleceres para teus escravos, pois sabes que nós não temos cortadores tão capazes quanto os fenícios. Irã, ao ouvir o pedido de Salomão, encheu-se de alegria e exclamou: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio à frente de tão grande nação. Depois enviou esta resposta a Salomão: Recebi teu pedido. Cumprirei teus desejos, enviando madeira de cedro e de cipreste. Meus escravos descerão os troncos do Líbano ao mar. Eles os rebocarão por mar em balsas, até onde tu nos disseres. Aí desfaremos as balsas e tu os farás subir. Por tua vez, cumpre meus desejos, abastecendo o meu palácio. Irã deu a Salomão toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão quis. E este deu a Irã 20.000 medidas de trigo para a manutenção de seu palácio, além de 20.000 cântaros de azeite virgem. Era o que Salomão mandava anualmente a Irã. O Senhor, segundo sua promessa, concedeu sabedoria a Salomão. Irã e Salomão assinaram um tratado de paz. O rei Salomão recrutou trabalhadores em todo Israel. Reuniu 30.000 homens. Mandou-os ao Líbano por turnos, 10.000 cada mês, um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirã estava à frente dos trabalhadores. Salomão tinha também 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra na serra, além dos capatazes das obras, em número de 3.300, que comandavam os trabalhadores. O rei mandou extrair grandes blocos de pedra de qualidade para com eles fazer os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão, os de Irã e os de Biblos lavravam a pedra e preparavam a madeira e a pedra para construir o templo. 2 Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou sua oração,
desceu fogo do céu e devorou o holocausto e os sacrifícios. A glória do Senhor encheu o templo, e os sacerdotes não podiam entrar nele, porque a glória do Senhor enchia o templo. Os israelitas, vendo que o fogo e a glória do Senhor desciam ao templo, prostraram-se com o rosto por terra sobre o pavimento, adoraram e deram graças ao Senhor, porque é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram o templo de Deus. Os sacerdotes oficiavam de pé, ao passo que os levitas cantavam ao Senhor com os instrumentos que o rei Davi tinha feito para louvar e dar graças ao Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes estavam diante deles, e todos os israelitas mantinham-se de pé. Salomão consagrou o átrio interno que há diante do templo, oferecendo aí os holocaustos e a gordura dos sacrifícios de comunhão, pois no altar de bronze que Salomão fez não cabiam os holocaustos, a oferta e a gordura. Nessa ocasião, Salomão celebrou a festa por 7 dias. Veio todo Israel, uma multidão imensa, desde a passagem de Emate até o rio do Egito. Depois de festejar a dedicação do altar durante 7 dias, no 8º celebraram uma assembleia solene, e a seguir outros 7 dias de festa. No 23º dia do 7º mês, Salomão despediu o povo. Voltaram para suas casas, alegres e contentes por todos os benefícios que o Senhor havia feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Aparição e oráculo. Salomão concluiu o templo do Senhor e o palácio real. Tudo o que havia desejado fazer para o templo e o palácio foi bem sucedido. De noite o Senhor lhe apareceu e disse: Escutei tua oração e escolho este lugar como templo para os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando ordenar ao gafanhoto que devore a terra, quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar, me procurar e abandonar sua má conduta, eu o escutarei do céu, perdoarei seus pecados e curarei sua terra. Conservarei os olhos abertos e os ouvidos atentos às súplicas que forem feitas neste lugar. Escolho e consagro este templo para que nele esteja meu nome eternamente. Meu coração e meus olhos estarão sempre nele. Quanto a ti, se agires de acordo comigo como teu pai Davi, fazendo exatamente o que eu te ordeno, e cumprindo meus mandatos e decretos, conservarei teu trono real como me comprometi com teu pai Davi. Não te faltará um descendente que governe Israel. Mas, se me abandonardes e descuidardes os mandatos e preceitos que vos dei, e fordes prestar culto a outros deuses, e os adorardes, eu vos arrancarei de minha terra que vos dei. Rejeitarei o templo que consagrei ao meu nome, e o converterei no refrão e na caçoada de todas as nações. E todos os que passarem junto a este templo que foi tão magnífico se espantarão, comentando: Por que o Senhor tratou dessa forma este país e este povo? Eles dirão: Porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e foram atrás de outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso fez vir sobre eles essa catástrofe. Capítulo 8. Diversas notícias sobre Salomão. Durante 20 anos, Salomão construiu o templo do Senhor e o palácio. Fortificou as cidades que lhe dera Hirã e nelas instalou os israelitas. Depois marchou contra Emate de Soba e apoderou-se dela. Fortificou Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns que havia construído em Emate. Transformou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa em praças fortes, com muralhas, portas e ferrolhos. Fez o mesmo com Baalat, com os centros de armazenamento que tinha Salomão, as cidades com quartéis de carros e cavalaria, e tudo o que quis construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras do seu império. Salomão fez um recrutamento de trabalhadores não israelitas, entre os descendentes que ainda restavam dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, povos que os israelitas não tinham exterminado. Não impôs trabalhos forçados aos israelitas, mas lhes serviam como soldados, funcionários, chefes e oficiais de carros e cavalaria. Os chefes e capatazes que comandavam os operários eram 250. Fez a filha do faraó mudar da cidade de Davi ao palácio que ele havia construído, porque pensava: o palácio de Davi, rei de Israel, ficou consagrado pela presença da arca do Senhor.
Minha mulher não pode viver nele. Salomão oferecia holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que havia construído diante do átrio. Observava o rito diário dos holocaustos e as prescrições de Moisés referentes aos sábados, ao começo de mês e às 3 solenidades anuais, a festa dos ázimos, a das semanas e a das cabanas. Seguindo as prescrições do seu pai Davi, destinou às classes sacerdotais seus serviços, aos levitas suas funções de cantar e oficiar na presença dos sacerdotes, segundo o rito de cada dia. Encarregou os porteiros por grupos de cada uma das portas. Assim tinha disposto Davi, o homem de Deus. Não se desviaram em nada do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e aos levitas, nem no que se refere aos armazéns. Assim terminou toda a obra, do dia em que pôs os alicerces do templo do Senhor até sua conclusão. Salomão partiu então para Azion-Gaber e Elate, na costa de Edom. Por meio de seus ministros, Hirã enviou-lhe uma frota e marinheiros peritos. Foram com os funcionários de Salomão a Ofir, e daí trouxeram ao rei Salomão cerca de 16.000 quilos de ouro. Salmo 66. Aclamai a Deus, mundo inteiro. Tocai em honra de seu nome. Dai-lhe glória com o louvor. Dizei a Deus, que formidável é tua ação. Por teu imenso poder, os inimigos te adulam. Que o mundo todo te renda homenagem, tocando para ti, tocando em tua honra. Vinde ver as proezas de Deus, suas façanhas formidáveis em favor dos homens. Transformou o mar em terra firme. A pé cruzaram a correnteza, e aí mesmo o festejamos. Com sua autoridade ele governa para sempre. Seus olhos vigiam as nações, para que os rebeldes não se revoltem. Bendizei, povos, o nosso Deus. Fazei ressoar o seu louvor. Ele dá vida ao nosso alento, e não deixou que nosso pé tropeçasse. Ó Deus, puseste-nos à prova. Tu nos refinaste como se refina a prata. Tu nos colocaste numa prisão, puseste uma carga em nossas costas, fizeste de nosso pescoço uma cavalgadura de homens. Passamos por fogo e água, e nos retiraste para a abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, para cumprir meus votos que meus lábios pronunciaram, e minha boca no perigo prometeu. Eu te oferecerei holocaustos cevados, queimando carneiros, prepararei vacas e cabras. Vinde escutar, fiéis de Deus. Eu vos contarei o que ele fez por mim. Invoquei-o com a boca, com a língua o enalteci. Se eu tivesse tido olhares perversos, o Senhor não me teria escutado. Mas Deus me escutou, atendeu à voz de minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou minha súplica, nem sua misericórdia de mim. Pai Santíssimo, te louvamos, porque tu ouves nossas orações, Senhor. Todas as vezes que falamos contigo, tu ouves nossa voz. Conheces os desejos de nossos corações, o mais profundo dos nossos sentimentos, e também nossas distrações. Sabes o quão facilmente podemos acabar nos distraindo e não te amar de todo o coração e com todas as nossas forças. Portanto, te agradecemos por ouvires através de todo o barulho, de todas as distrações, de todas as coisas que afligem nosso coração. Porque nos conheces e conheces o nosso coração. Não só conheces a paz que há nele, como também todo o tormento e aflição que carregamos em nosso peito. Por isso, pedimos a ti, por favor, que mantenhas teus olhos e ouvidos abertos, para que vejas quem realmente somos e para que ouça nossas vozes e nossas orações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá. O dia de hoje foi interessante, porque você tem a sensação de, beleza, as leituras de 1 Reis e 2 Crônicas hoje claramente estão conectadas, porém ao mesmo tempo elas não estão, né? Porque elas estão falando das mesmas coisas, mas em tempos diferentes, por assim dizer. Ontem vimos o rei Salomão fazendo sua oração, terminando o templo, posicionando a Arca da Aliança, declarando que ali seria o único lugar onde será realizada a adoração. E hoje em 1 Reis capítulo 5 meio que voltamos à parte em que ele ainda estava coletando madeira de cedro e de cipreste para a construção do templo. Então, é bom para lembrarmos, tipo, é verdade, Reis é um pouquinho antes de 2 Crônicas. E em 2 Crônicas eles estão mais adiantados e estão recontando o que já aconteceu. Então tenha isso em mente conforme avançamos, porque de vez em quando a gente pode esquecer e ficar tipo, pera, quê? Eles já não tinham construído o templo? Sim, lá em 2 Crônicas o templo já está pronto, já foi abençoado e a história já está avançando.
Mas aqui em 1 Reis, Salomão ainda está construindo o templo. Que é legal. É legal termos esse foco maior porque nos lembra da importância que esse templo tem. Por quê? Porque não só é o local onde o Senhor se faria presente. Cara, pensa nisso. Uau, que bênção enorme! Essa passagem do comecinho do capítulo 7 de 2 Crônicas, que diz: quando Salomão terminou sua oração, desceu fogo do céu e devorou o holocausto e os sacrifícios. A glória do Senhor encheu o templo. Isso, nossa, cara, isso mostra o poder da presença de Deus. E o templo é de extrema importância porque é onde a presença de Deus habita. Então isso é claro, é absolutamente claro. Mas também é de extrema importância porque é onde as pessoas fariam a sua adoração. E isso é crucial para nós, é crucial entendermos a importância e a necessidade de louvarmos a Deus da forma como Ele pediu que fizéssemos. E como disse, em 1 Reis temos as preparações para a construção do templo, e Salomão trabalhando junto desse homem, Hirã, que era um bom amigo de Davi. E Hirã louva o Senhor, né? O que é interessante, porque ele não é judeu. Mas mesmo assim, ele louva o Senhor. Ele diz: bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho tão sábio. E ele ajuda Salomão com a árvore do Líbano e com pessoas para ajudar no trabalho da construção do templo. Mas hoje também tivemos algumas coisas interessantes nos capítulos 7 e 8 de 2 Crônicas, porque não só, como já comentamos, Salomão, ao terminar sua oração, fogo desce do céu e a glória do Senhor preenche todo o lugar, que é um momento muito, muito lindo e forte, mas também tivemos, no capítulo 7, Salomão termina a casa do Senhor e sua casa também, a casa do rei. E o Senhor aparece para ele à noite, ele aparece a ele novamente, assim como fez da outra vez que ele disse: pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. Porém, dessa vez, ele não diz o que você precisa. Ele diz: saiba disso. Ele diz: saiba que se meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar, me procurar e abandonar sua má conduta, eu o escutarei do céu. Eu perdoarei seus pecados e curarei sua terra. Deus está dizendo basicamente: olha, sempre que você for infiel, lembre-se que eu sou fiel. Retorne ao templo para adoração, retorne à minha presença, retorne à adoração. Retorne à obediência aos meus mandatos e eu ouvirei suas orações. Mas aí depois ele fala: quanto a ti, e isso é muito importante, quanto a ti, se agires de acordo comigo, como teu pai Davi, fazendo exatamente o que eu te ordeno e cumprindo meus mandatos e decretos, ele fala, né? Então eu estarei contigo, assim como estava com seu pai Davi. Mas, se me abandonardes e descuidardes os mandatos e preceitos que vos dei, e fordes prestar culto a outros deuses e os adorardes, eu vos arrancarei de minha terra que vos dei. E aqui Deus está dando a Salomão um mandamento muito, muito claro. E ele o abençoou com sabedoria, né? Salomão sabe das coisas. Mas também deu um aviso muito, muito claro. Ele disse: olha, permaneça fiel, fique perto de mim, que eu ficarei perto de você. E sabemos que Salomão não vai cumprir isso. Inclusive, no capítulo 8, mais especificamente no versículo 11, diz: fez a filha do faraó mudar da cidade de Davi ao palácio que ele havia construído, porque pensava: o palácio de Davi, rei de Israel, ficou consagrado pela presença da arca do Senhor. Minha mulher não pode viver nele. Aí você pensa: ele está separando as coisas, ele está mantendo ela longe, porque ela não faz parte da aliança do povo dele. Ela faz parte da aliança do povo dele com o Egito, mas ela não faz parte da aliança com Deus no sentido de pertencer ao Senhor Deus. Mas o que está acontecendo de verdade? Falamos disso quando Salomão se casou com a filha do faraó, que ele estava se deixando vulnerável à idolatria. E é isso que está acontecendo. Ao invés da filha do faraó ser recebida pelo povo de Israel, ao invés dela se tornar parte da aliança, ao invés dela conhecer o Senhor Deus, o único Deus, aquele acima de qualquer Deus falso, Salomão apenas diz: quer saber? Ela vai viver em outro lugar, vai viver fora da cidade de Davi, porque ela não é parte da aliança. Então eu vou continuar mantendo ela fora. Ao invés de, por que você não a torna parte da aliança? Por que você, ao invés de deixar ela louvando os falsos deuses do Egito, por que você não mostra a ela o verdadeiro Deus, ensina a ela a verdadeira adoração? Mas Salomão não faz isso. E vimos também que Salomão tem muitas coisas, não sei se tem uma palavra em português mais específica, mas ele tem milhares de charretes, milhares de cavalos de tração, milhares de cavalos de montaria. Salomão já está, de novo, mesmo ele sendo sábio, mesmo com Deus falando diretamente com ele, Salomão está fazendo o que ele foi avisado, que os reis foram avisados para não fazer. Lembra, não acumular charretes e cavalos? Lá atrás, em Levítico, isso já foi dito. Porém, Salomão está fazendo exatamente isso.
Lembra, o templo é onde Deus se faz presente e é um local de adoração. Porém, lembra também a adoração que o Senhor deseja, o sacrifício que Ele deseja é a obediência. E aqui vemos as rachaduras na armadura de Salomão, que por mais sábio que ele seja, ele não é obediente. E talvez essa seja uma das nossas fraquezas também, quando dizemos, não, eu sei o que Deus quer, eu só não quero fazer. E talvez às vezes seja por uma boa razão, tipo, estamos em tempos de paz agora, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Então melhor juntar os cavalos. Sim, temos relações boas com as nações ao nosso redor, mas talvez isso não dure para sempre, então melhor eu me casar com a filha do faraó. E pode parecer algo sábio, talvez de certa forma até sejam decisões sábias, porém não é obediência. E se queremos amar a Deus, devemos ser obedientes a Deus. Se me amais, guardai meus mandamentos. Está lá, João, capítulo 14, versículo 15. Outra forma de amar a Deus é uma, sendo obedientes, né? E a outra é amar o próximo. João 15, versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E Salomão está se afastando da obediência ao Senhor e do Senhor. Mesmo ele tendo sido avisado, todos nós fomos, né? Pela verdade em pessoa, Jesus Cristo, como eu citei. Então, vamos até o Senhor em oração e pedimos a Ele que nos ajude a sermos fiéis, a sermos obedientes aos seus mandamentos, mesmo quando pode parecer tipo, não, mas espera aí, seria mais sábio fazer desse outro jeito. Pode até ser sábio, mas se for algo desobediente, então eu não quero para mim. E eu não posso fazer isso sozinho porque eu tenho um coração rebelde, um coração desobediente. Às vezes eu só quero fazer o que eu quero. Então, por isso preciso de orações, eu preciso das suas orações por mim. E eu estou rezando por você. Vamos rezar uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.